Agora me responde o seguinte: você é você ou é quem os outros esperam que você seja? A pergunta parece estranha, já que estamos em tempos de liberdade total, de ação e opinião. Mas pensa o seguinte: quantas vezes você já deixou escapar aquela transa legal com o gato que conheceu na balada só pelo medo de ser rotulado de facinha? Quantas vezes deixou de expressar a sua opinião por causa do tão falado politicamente correto? Quantas vezes teve medo de se dizer ateu ou de confessar que tem fé por causa do que os outros podem pensar de você? Quantas vezes repensou o vício de fumar ou o hábito de comer carne por vergonha das suas próprias convicções? Odeia academia, mas não pode dizer porque a moda é ser fitness? Parece bobagem, mas a liberdade que o mundo moderno trouxe também sofre limitações e muitas vezes o nosso eu nem é tão eu assim. E você? Tem conseguido ser você ou a tarefa está complicada? Não sai daí. Hoje a gente veio de novo aqui nas Silhouettes Três Figueiras para perguntar o seguinte: você é o que você é ou você é aquilo que os outros querem que você seja? Porque a gente tem disfarçado às vezes, né? Vamos combinar que em certos momentos da vida a gente é obrigada a fazer uma ceninha, um teatrinho. É ou não é? Ou vão dizer que nunca? Eu já fui mais preocupada com isso. Eu acho que depois de velha, olha, não, depois de madura, essa palavra. Mas eu vou te dizer, hoje rale-se que pensa, alguém paga minhas contas? Não, eu que levanto, que trabalho, hoje eu não tô nem assim, Beth, que mas eu que te conheço. Não, mas eu já não tô mais tão preocupada como eu era antes. Com a opinião, eu preocupava com isso, com aquilo, o que vão. Até porque eu sou de uma outra geração, não sou da geração. Meus filhos da geração da Bruna já rale-se, entendeu? Não tô nem aí. Que não pensa. Agora eu sou de uma outra geração que diziam, o que vão falar? O que vão pensar? Eu vim do interior. Se em Porto Alegre é uma ervilha, agora tu imagina lá em Camaquã. Mas eu não, é uma pulguinha. Não, eu vou falar um negócio pra vocês, que falar em público aqui, ó. Todo mundo sabe que eu voltei a fumar, que é um vício horroroso, que depois de 9 anos... Que horror! Depois de 9 anos sem fumar, eu voltei a fumar. É uma coisa que me incomoda. Eu vejo que quando eu tô na rua e eu vou fumar, as pessoas olham como se tu fosse um ET. Então a gente começa assim, eu não vou fumar em público, não vou fumar, eu vou fumar só em casa. Tu começa a te esconder por isso, porque as pessoas te julgam. Porque o que eu acho, tá? Vou filosofar agora, Filosofia. A questão do preconceito, ela vai muito além assim do que tu mesmo pensa. Às vezes está muito mais relacionado ao que tu acha que acham de ti do que o que tu acha realmente a respeito dos outros. Olha só, nem eu entendi. Com relação ao teu exemplo, tá? Tu acha que as pessoas estão te olhando, estão achando absurdo. Daqui a pouco isso é o que tu acha. Porque te incomoda ter voltado a fumar. E quem te vê na rua não tá nem aí se ali está com cigarro ou não. Mas tu acha, a pessoa passa por ti e te olha como te olharia normalmente. Só que tu dentro de ti, porque tu tem esse preconceito, já tá passando assim, tô me olhando, não vou. E exatamente o que você falou, tipo, às vezes tu deixa de ser quem tu é por medo do que as outras porque tu tem um preconceito interno. O preconceito é teu. Exatamente. E agora eu ia falar uma coisa. Ele vem muito mais de ti do que projeção no outro, tu entendeu? Eu noto muito isso quando a gente fala, eu e a Beth, que somos assim, fanáticas por academia, né? Nossa, a gente acorda às 6 da manhã. Então, às vezes, quando a gente diz assim, eu odeio academia. Gente, eu tenho horror de academia, eu tenho horror de ficar fazendo aquelas coisas assim. As pessoas, o quê? Como se a gente fosse politicamente incorreto hoje tu não te
te preocupar com a saúde, tu não ser saudável. Mas isso é um absurdo, tipo, tu ficar se privando de coisas que tu gosta ou fazendo escondido porque tá politicamente errado. No mundo que o glúten é culpado, eu vivo de glúten, sabe? Eu sou da serra e vou viver de glúten até o fim dos tempos. O que eu escuto de gente, ai, Bruto, tem que cuidar mais da tua alimentação. Não, gente, eu como massa, vou comer massa pro resto. Óbvio que eu não vou ser hipócrita, que eu quero não ficar gorda e, tipo assim, não que eu acho que ser gordo, quem gosta de ser gordo, que seja, sabe? Mas assim, eu não vou ser magra nunca, sabe? Magra. É da tua constituição. Não é nem por isso. Se eu quisesse malhar e fazer dieta, eu seria seca. Mas eu prefiro tomar cerveja e comer glúten e me divertir com os meus amigos do que ser extremamente seca, que é o que hoje é bonito. Embora as pessoas comecem a pregar um padrão, uma sociedade de beleza mais flexível, não. As pessoas ainda acham que o magro é bonito e o gordo é feio. Então, dane-se isso pra mim, sabe? Eu vou usar um biquíni, vou mostrar minha celulite, independente do... Rale-se, sabe? Porque eu não vou deixar de tomar cerveja porque eu vou ter celulite. E outra, as pessoas, elas vão... Preparados pra uma frase de efeito? Nossa, vamos lá. As pessoas, elas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Entendeu? Nossa, essa foi uma frase. Então, assim, pelo mesmo motivo, não dá pra agradar todo mundo. Eu fiz aquela pesquisa aqui brincando quando a gente fez a pauta dos cabelos, que é o cabelo mais, que eu coloquei a peruca, e eu falei que vocês preferem, gente, loira ou morena? A maioria é morena, vários falaram loira, continuou loira. Então, assim, no momento em que eu ficasse morena, eu ia agradar os outros, mas quem me achava loira, bonita, ia achar um horror eu morena. Ou seja, eu tenho que fazer o que eu acho bonito pra mim. Se eu quero ser morena, eu vou fazer por mim. Claro, eu brinquei porque é legal saber, eu me importo com os meus seguidores, que eles pensam e tal. Mas quando eu realmente quiser mudar, vai ser por mim. A gente tem que fazer o que a gente acha. Dane-se não pra agradar uma outra pessoa. Sabe? Então. Porque parecer feliz não te faz feliz. Quem tá sozinho contigo dentro... Como é que é? Só nas Parecer feliz não te faz feliz. Então assim, daqui a pouco tá legal, tu parece super feliz pra todo mundo, mas dentro de casa, quando tu tá sozinho, tu tá feliz? E pra mim isso é muito mais importante, eu tá feliz sozinha ou com os meus amigos, quando ninguém tá de fato vendo com a minha família, do que tá tipo na sociedade parecendo feliz da vida. Então assim, vão me criticar por eu não lavar o cabelo, porque eu não uso tanta maquiagem, por eu ser uma blogueira que esquece de tirar foto, porque não sei o quê. Ok, que me critiquem, mas eu sou feliz assim, sabe? Acho que a gente tem que respeitar nossas vontades e felicidades desde que não machuquem outras pessoas. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Mas deviam pensar. Eu acho que a maioria até não pensa assim. Não, e essa frase que eu disse lá na abertura, que algumas mulheres deixam sim escapar aquela transa legal só por medo de parecer facinha. Abrir mão da transa, tu diz. Sim, deixam escapar, deixam de fazer porque tá preocupada. Olha, ele vai achar que eu sou facinha. Bobagem, às vezes perde até o cara, não, que tipo assim, perdeu o momento, perdeu a vontade, deixou passar, perdeu. Aquela velha história, o cavalo... Não passa encilhado duas vezes. Bete, as tuas frases de efeito são mais gaúchescas. Mas é verdade, o cavalo, que nem a felicidade, não bate duas vezes na mesma porta. Aproveita. Mas eu ainda vou ficar com as frases de efeito da Bruna. Se tu tá com vontade de transar, ok, mas se tu também não tá com vontade de transar na primeira vez, porque agora é moderno transar, não transa, tu entendeu? Lógico, tipo assim, só respeita na verdade a tua vontade. Isso. Não o hábito das porque, pessoas assim, de uma forma geral. Agora daqui a pouco as pessoas vão dizer, meu Deus, é legal ser cool, então eu vou transar porque tá tudo liberado, direitos iguais. É legal transar na primeira vez. Tu tem que transar se tu tá à vontade. Tu tem que fazer o que tu tem vontade, desde que não machuque outras pessoas. Exatamente. Sabe? Respeitar a tua vontade. É que nem a bebida. Eu lembro, quando o meu filho começou a sair em festa, ele não é de beber, porque ele é natureba, né? Sim. Então ele ia nas festas, todos os meninos ficavam bebendo. Tomava. E ele pegava uma latinha de cerveja. E ficava a noite inteira. A noite inteira com a mesma latinha esquentando, para não ser julgado. Hoje ele me diz, se hoje eu tomo Coca-Cola, tudo bem, ele até bebe, mas é assim, uma questão de maturidade. Mas ele passava, gente, eu ria porque eu via ele aí ele dizia assim, mãe, eu passo a noite toda com a mesma latinha com uma cerveja quente. porque ninguém podia vê-lo
não beber. Tomando guaraná. Mas, gente, vamos combinar o seguinte, né? Isso é um papo até meio, se a gente for parar pra se dar conta, tu se preocupar a esse ponto com a opinião alheia, é um papo meio de adolescente, né? Vamos combinar. Mas tem, tu vai te tornando uma pessoa mais madura e é bem o que tu disse, né, Beth? Ninguém paga minhas contas. Se eu quero fazer, se eu quiser sair sem maquiagem um dia eu saio, se eu quiser colocar a bunda de fora eu coloco, a bunda é minha, entendeu? As pessoas adoram, só que, assim, esquece o julgamento. Muito. E tem pessoas que não conseguem aceitar, tipo assim, eu sou tranquila, porque como eu vim de uma cidade pequena, sempre fui julgada, então eu sempre aprendi a ser, tipo, a lidar com isso. Mas tem gente que não é acostumada, então se choca e fica, tipo assim, não quer ser julgado, então faz tudo pra agradar a outra pessoa, mas vai ser julgado igual e vai deixar de ser feliz. Então pelo menos faz o que tu tá com vontade de te julgar, vão te julgar igual. E eu dei uma olhada, quando a gente estava construindo essa pauta, eu dei uma olhada em coisas que as pessoas mais julgam. Por quê? E uma das coisas que as pessoas mais julgam está nas tuas crenças religiosas. Então tem gente que não diz que tem fé, porque tem vergonha. Ai, vem cá, mas tu ainda tá nessa de acreditar? Não tem nada disso. O universo não se formou a partir de Adão e Eva. Ou então tem gente que tem medo de dizer que é ateu, porque as outras pessoas vão julgá-lo. Como é que tu é tão materialista desse jeito? Que tu não Como? tem fé. Então as pessoas julgam principalmente as tuas convicções internas. Quer dizer, aquilo que tu construiu, às vezes, até a partir da tua formação familiar, do teu crescimento, do teu grupo social. Da tua infelizmente, às vezes não é nem por pensar no outro, por medo do que o outro vai achar. Mas hoje em dia a gente vive num mundo tão de mimimi, que até tem na internet, tipo, se tu disser que odeia cebola, vai vir a comunidade das cebolas dizer, meu Deus, sabe? A gente vive num mundo dos defensores da cebola. Isso. Então a gente vive, não é nem medo do julgamento, mas é criar-se um mimimi exagerado na internet. Uma polêmica desnecessária. Sabe, uma vez eu fiz um vídeo, eu tava viajando, falei, filmei chuteiras, porque eu tava numa loja da Nike, eu acho, da Adidas, nem lembro. E filmei as chuteiras dizendo assim, olha, eu também faço post pra público masculino. Eu recebi um monte de inbox dizendo assim, mulher também gosta de jogar futebol, isso é preconceito. Isso não... Gente, foi uma brincadeira. No geral, a maioria dos homens jogam futebol. Claro que existem mulheres que jogam, gostam, mas assim, a maioria... é só pra mostrar foi uma coisa muito natural e que não tem nada de ofensa a mulher que joga futebol. Só que as pessoas se encarnam em pequenas coisas. Isso pra mim são as pessoas que mais julgam. Elas adoram julgar. Elas estão esperando tu dar um erro, uma escorregada. Ou até não precisa nem necessariamente ser um erro, mas ela quer mostrar pra ti, ela tem prazer em mostrar pra ti que ela tá discordando de ti ou que tu deveria ter feito de uma forma diferente. E hoje é muito fácil, né, gente? Vamos combinar numa rede social, né? Porque às vezes a pessoa tá aqui contigo e não fala nada, mas ali na hora de escrever, é o que eu digo, vou falar palavrão, desculpa, mas é o falar na cara seu bosta, né? Porque a pessoa tá na tua frente daí depois pela rede social pode ali, tu não deveria, porque as mulheres também, porque eu sou defensora e aí constrói um discurso em cima daquilo ali, uma tese. Eu concordo, eu acho que assim, te criticar, te julgar, vão de qualquer forma. Então vai ali e faz do jeito que faz. Eu falo tudo que eu tenho vontade de falar, porque vão me criticar igual, sabe? E quando eu vejo que vai ser uma coisa que vão julgar, já vou encerrar. Aí eu pego e digo, menos mimimi, por favor. Sabe? Pra já, tipo, antes de acontecer, já... Boa conclusão. Então, menos mimimi. No próximo bloco, a gente continua falando sobre preconceitos. Só que agora, aqueles invisíveis, que ninguém quer reconhecer. Não sai daí. Que a nossa sociedade está cheia de preconceitos, ninguém duvida. Mas na maioria das vezes ele se materializa de formas mais sutis. E mesmo quem se diz completamente sem preconceitos, acaba, vez ou outra, tendo que reconhecer pequenos deslizes.
É o caso da jornalista Beatriz Franco, que sem conseguir uma oportunidade na sua área de formação, se viu obrigada a aceitar um emprego como balconista de lancheria. Neste momento, ela reconheceu, passou a imaginar o que os seus amigos pensariam ao vê-la de touquinha, servindo e limpando mesas. Vão pensar que não deu certo na vida, concluiu, antes de dar-se conta que ela própria alimentava um preconceito invisível, daqueles que ninguém comenta, mas que ao menor ruído se manifesta. Ninguém quer reconhecer a existência de preconceitos invisíveis, mas a discriminação ocorre nestes casos de forma implícita, como algo sombrio. A mente humana discrimina da mesma forma que as pessoas respiram, isto é, sem perceber. E a gente hoje quer saber, quais são os seus preconceitos invisíveis? Que a nossa sociedade está cheia de preconceitos, ninguém duvida, mas são preconceitos abertos, gente que tem preconceito racial, gente que é homofóbico, isso a gente sabe. Mas e aqueles preconceitos invisíveis? Aqueles que a gente se recusa a aceitar que tem. E aí, a gente estava discutindo isso no comercial. Não, a gente não falou nada. E aí, eu quero ver só o seguinte, todo mundo diz, não, eu não tenho preconceito nenhum, mas eu vou aqui abrir o meu coração, abram o coração de vocês também. Quando eu li essa pauta e eu estava construindo aqui a cabeça, eu meio que me enxerguei nesse caso da jornalista Beatriz Franco, que estava desempregada, procurando uma colocação no mercado de trabalho, não estava encontrando na sua área de formação como jornalista, e aí arranjou um emprego como balconista numa lancheria. O que ela pensou? O que os meus amigos vão imaginar quando me virem limpando mesa, servindo clientes na mesa? Vão achar que eu não dei certo. Isso, na verdade, é um preconceito invisível, porque a gente, obviamente, não tem preconceito contra quem exerce uma atividade de garçom, de empregada doméstica, não é contra isso, mas com relação ao fato da gente ter uma formação acadêmica, ter pós-graduação, ter mestrado, e daqui a pouco se vê numa situação de necessidade, de crise, de voltar e assumir um cargo que estaria abaixo das tuas capacidades. Mas eu acho que isso é uma questão também cultural, porque olha só, no Brasil a gente não valoriza policial, bombeiro como uma profissão de prestígio. Sim. Por mais que a gente saiba o quanto eles são importantes e o quanto falta no nosso, o quanto falta no nosso Brasil, a gente diz, é policial, é bombeiro. Infelizmente é uma coisa cultural nossa, sabe? Como se fosse uma coisa sem informação. Eu vou ter que falar pro doutor. Eu acho que eu vou ter que falar uma coisa, tipo assim, é ridículo, mas eu acho que eu tenho um pouco de preconceito em relação a isso, porque se eu tivesse um namorado que talvez fosse bombeiro, eu ia dizer, ok, eu amo ele, vou assumir, mas, sabe, eu ia sempre ficar com, tipo, ele é bombeiro. Tu não quer fazer uma faculdade, tu não quer fazer um mestrado. E isso nos Estados Unidos ou em outros países é muito especial. Eles são heróis, na verdade, né? E aqui eles são rebaixados, isso tá errado. E a gente aprendeu a ver isso de uma forma baixa, que tá errado. Isso, distorcida, porque bombeiro e policial são heróis, eles deviam ser muito mais. Aí a mulher sai com um deputado e fica dizendo, que ele é deputado. Não sei deputado. Gente, um ladrão e um herói, aí tu valoriza mais o ladrão do que o herói, tá errado. Mas infelizmente a gente. E este é um preconceito invisível, porque a gente não se dá conta que ele tá lá. Politicamente correto, a gente diz. O bombeiro é um herói. Mas assim, na hora de realmente assumir um relacionamento com tu não escolheria ele se tu pudesse. Eu não sou mãe, mas se uma mãe dissesse, filha, mas ele não devia ser advogado, sabe? Doutor, não teria que ter o DR na frente. Então assim, ele não vai se formar, ele não vai fazer uma faculdade. É um preconceito. Mas sabe, gurias, que quando eu sugeri essa pauta, tu queria ver o agora vocês se voltam contra a Beth, porque a sugestão foi dela. Eu vou dizer por quê. Eu li essa matéria e a matéria era assim, preconceitos entre parênteses, visíveis. E o que a matéria dizia? Era uma revista de RH. O que a matéria trazia? Dos preconceitos hoje que existem nas corporações. Como, por exemplo,
A maioria das empresas ainda não aceitam o piercing no nariz, o piercing aqui. Então, assim, você quer ser contratado? Ok, você vai tirar o piercing, você vai tirar tudo. Cobrir tatuagens, tem algumas que não podem, né? Algumas profissões. Tô ralada, então. Por incrível que pareça, tá? Eu vou dizer pra vocês, eu trabalhei 10 anos numa empresa, tá? E eu não sou tão velha, tá? E a gente não podia usar calça comprida. Eu tinha que trabalhar, eu ia de calça comprida, tirava, frio, cão, chegava lá, botava um sapato de salto desta altura e a saia, porque não podia. Porque tem aquela ideia de que mulher usa saia, sapato de salto alto. E homem usa ainda calça. Tinha assim, ó, eles comentaram assim, que ainda tem algumas empresas aéreas onde as aeromoças ainda não podem usar batom muito vermelho, não podem usar o cabelo pintado. Mas eu não acho isso um preconceito, eu acho que assim, numa era que tipo, todo mundo pode fazer o que quiser, falar o que quiser, eu acho que assim, que nem teve o caso do Fornocheta, né, das meninas de shortinho. Isso. Poxa, gente, elas podem usar shortinho, mas usem na praia, é colégio. Isso eu tu vai trabalhar de shortinho. Eu acho que é uma questão até de tu ter uma regra, sabe? É uma regra. No caso de uma empresa, é até uma padronização, entendeu? Porque daqui a pouco, dependendo do tipo de cliente serviço que a empresa presta, ou do tipo de produto que ela vende, o perfil de clientes, eu acho que é só. Daí vamos lá, né? A gente também não pode generalizar. A gente é uma questão de colocar uma regra, tu entendeu? Tem que cuidar pra não ver tudo. Tem que cuidar pra não ver tudo como preconceito, sabe? Porque às vezes isso é uma padronização. Tipo, é legal tu ter um padrão numa empresa, ainda mais se for uma empresa. Nem toda empresa funciona como Google, sabe? Nem toda trabalhar de qualquer jeito. Nem toda empresa vai ser o Facebook. E aí, então, assim, se tu trabalhar numa empresa que tem uma cultura mais formal, tu tem que se adaptar a essa empresa. Ou vai trabalhar no Google. Isso, não, beleza, eu até esse ponto entendo, que daqui a pouco as pessoas vão usar, olha, aqui só se trabalha de saia, ou aqui só se trabalha de terno. Vamos nós duas fazer uma sustentação oral de mini saia no tribunal ou de bermuda. Não é questão que não possa. Mas aí tem como. Aí eu faço a seguinte pergunta, eu ia fazer uma sustentação oral de terninho ou de saia lápis, beleza, mas eu sou tatuada, todo mundo sabe. Vocês não acham que daqui a pouco as pessoas podem imaginar que um profissional tatuado possa ser muito alternativo para fazer um trabalho mais formal? Não. Enfim, mas a sociedade, tanto é verdade que o meu filho fez relações internacionais, está fazendo mestrado fora. E eu sempre falei para ele assim, olha a tua profissão, tatua daqui para cima pra poder porque se depois. Tu colocar uma camisa num trabalho, não adianta, ainda vão te julgar pela tua profissão. Ele é surfista, se tu fosse um design, um arquiteto, um publicitário, que são profissões que permitem uma alternatividade maior. Eu sempre falei isso pra ele, quer tatuar? Ok, não sou contra, eu gosto de tatuagem, eu tenho também. Mas daqui pra cima, onde tu possa dobrar a manga de camisa e não Mas isso não é um preconceito? É um preconceito, mas é uma coisa que tu não vai conseguir burlar, porque essa questão da padronização. Ele vai perder daqui a pouco o fim da atividade profissional. Preconceito seria, de fato, na minha opinião, se deixassem de contratá-lo porque descobrem que ele tem uma tatuagem. Daí sim. Agora, elas só querem que cubra. Exato. Eu não acho isso errado. Não, mas acontece, inclusive fora do Brasil, porque teve até uma história nos Estados Unidos que eles estavam chamando para as Forças Armadas, alguma coisa assim, e eles não contratavam quem tivesse tatuagem. Em função, nesse caso, preconceito, sim. Do perfil do cargo, da liturgia do cargo. Eu acho chique isso, da liturgia. Por quê? Um tatuado pensa menos, e o cara vai trabalhar menos. Por isso que eu digo, daí nesse caso, na minha opinião, é preconceito. Na minha não é preconceito, porque eu não tenho tatuagem, não tenho nada contra tatuagem, faria se eu tivesse alguma coisa que significasse, mas no momento que tu quer trabalhar representando o teu país, tu tem que entender que é o teu país, é um cargo, sabe? Tu não pode tatuar o teu corpo. Mas tu vai
vai trabalhar pelado? Vai trabalhar pelado. Tu tá representando as forças. A gente não pode pensar só no que a gente acha certo. Tu entende? É uma cultura, é uma história linda, é uma história de guerra, é há anos que existem. No momento que tu vai defender o teu país, tu tem que olhar as origens lá do fundo. Tá, mas tudo bem, se tu tiver uma coisa um racismo, alguma coisa. Nazismo. Nazismo, isso que eu digo. Ok, mas se tu tem lá o teu. Sou feliz. Tapadinho e não vai te... eu acho bobagem. Mas é que a pessoa sabe que não pode. Então, se ela for tatuar e querer trabalhar... Tá, não, daí escolhe também, Tu né? tem que escolher, tu sabe? As regras são claras. Tu tem que saber se tu quer viver... A gente vive com regras graças a Deus, porque um pouco tem que ter isso. Tem que então, ter se tu alguma sabe que a regra, respeita. Tu quer muito trabalhar num lugar que não pode ter tatuagem, não tatua. Uma regra que eu acho, eu nem sei, tá? Me desculpa se não existe mais isso, mas antigamente existia a regra que os homens não podem entrar no banco de bermuda. Isso é válido ainda, gente? Eu vou te surpreender que em algumas comarcas do interior não pode entrar de bermuda. Então, gente. Isto é ou não é um preconceito? Agora faz aí uma reflexão. Quais são os seus preconceitos invisíveis, aqueles que você não quer reconhecer nem na frente do espelho? Conta pra gente e semana que vem a gente volta. Tchau!